bom dia, tudo bem com vocês? Estamos de volta neste sábado, dia 10 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, uma bomba atômica caiu sobre a esquerda norte-americana na quinta-feira. Bem, a repercussão é tão grande que hoje essa é a principal notícia internacional. Só que é uma bomba atômica política, claro. Antes de falar sobre isso, quero mandar um super abraço aqui para o Gilson Cassiano Fávero. Ele acompanha o canal todos os dias. Ele diz: sou motorista de rodotrem viajando pelo Brasil afora, te ouvindo e confirmando tudo o que acontece. Por favor, manda um abraço aos amigos caminhoneiros do nosso Brasilzão velho de guerra. Deus o abençoe, abençoe sua família sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então isso aí, um super abraço, Gilson Cassiano Fávero, e um super abraço a todos os caminhoneiros desse Brasilzão velho de guerra. Muitíssimo obrigado, Gilson. Muito bem, então vamos à principal notícia de hoje. Ela é basicamente um grande folhetim. Só que antes de entrar no folhetim propriamente, preciso fazer um preâmbulo. Lembram o ano passado, quando o FBI invadiu a residência de Trump na Flórida, a famosa Mar-a-Lago? Pois é, o FBI foi lá com um mandado de busca para resgatar documentos classificados que Donald Trump teria levado para sua casa depois de sair da presidência. Lembram disso? A coisa foi tão escandalosa que Trump chegou a dizer que os federais revistaram até mesmo as roupas íntimas de sua belíssima esposa. Fechei o preâmbulo. Pois é. Bem, agora vamos ao folhetim. Joe Biden foi vice-presidente de Barack Hussein Obama, como todo mundo sabe. E o que aconteceu depois que o vice-presidente deixou a vice-presidência? Ele saiu com caixas de documentos classificados e levou para a sua residência em Delaware. Pois é. Inclusive está aí uma foto que mostra os documentos na garagem de Biden. Bem, é claro que isso foi matéria de investigação por parte do Departamento de Justiça. O procurador especial Robert Hur, investigou o caso por um ano inteirinho. E fez um relatório de 388 páginas sobre o caso. E o relatório confirmou, de fato, Biden levou, sim, documentos para casa. Ele reteve documentos da presidência, documentos classificados, e mais do que isso, pior do que isso, ele também publicou, ou soltou, digamos assim, alguns desses documentos, quando o presidente, ou melhor, quando estava de férias, por assim dizer, entre o mandato de vice e o de presidente. Ele soltou, espalhou certas informações à la vontade, como se diz, ou na medida dos seus interesses. Pois é. Só que aí o relatório, no final, não condena Biden de nada. Esse é o detalhe da história. A apresentação, na quarta-feira, não condenava Biden de nada, alegando o quê? Vejam só, a alegação para não condená-lo é que, diz o relatório, Biden é um homem idoso e bem intencionado, com memória fraca. Ou seja, o documento atesta assim, não, ele levou os documentos que deveriam estar lá na Casa Branca, claro, mas levou para casa, espalhou alguns documentos, só que atenção, ele não pode ser imputado de crime porque é um velhinho legal, bem-humorado e fraco de memória, ou seja, de memória, bem, enfim, vocês sabem, não é? A bomba atômica é exatamente essa, porque no ano de disputa eleitoral, o procurador-geral, o procurador especial Robert Hur, atesta literalmente que Biden é incapaz mentalmente de ser presidente. Não toca no crime. Vamos deixar assim, vamos deixar quieto, só que o homem é incapaz. Pois é. É claro que isso aí levou o Partido Democrata a um estado de ira irracional.
Muitos o acusaram Donald Trump de ser incapaz de memória, porque afinal Donald Trump chegou a confundir Nikki Haley com a sua desafeta, que foi presidente da Câmara, Nancy Pelosi, algo imperdoável. Outros diziam, não, além de Trump ter problemas de memória, ele ainda está sendo acusado de um monte de coisas. E agora querem colocar Biden na vitrine. Só que não tem como esconder o fato de que Biden fala, por exemplo, com fantasmas, não é mesmo? Entre outras cositas. Aliás, o relatório apontou para esses lapsos de Biden. Entre outras coisas, o documento de Robert Hur diz o seguinte, ele afirma que durante as entrevistas de Biden ao relator, Biden esqueceu, por exemplo, quando foi vice-presidente. Ele não lembrava, eu fui vice-presidente, mas em que época que aconteceu isso? Ele não lembrava. Ele esqueceu também as datas da morte de seu filho Beau. Aliás, não só isso, ele confundiu a morte de Beau, teve uma morte por câncer, mas ele disse que Beau morreu na guerra do Iraque. Pois é. E também tinha esquecido detalhes sobre o detalhe da repercussão que teve a retirada desastrosa das tropas americanas do Afeganistão. Ele não lembrava. Afeganistão, mas quando é que foi isso? Pois é, coisas assim, do gênero. Isso tudo está no documento. Então, é claro que os democratas têm que se preocupar e muito, porque, além de tudo isso, na quinta-feira à noite, Biden resolveu dar uma entrevista, rapidamente, não é? A toque de caixa, e a coisa ficou ainda pior. Vejam o que disse o The Hill. Incomodado com a reportagem na noite de quinta-feira, Biden, que é notoriamente avesso a falar com a imprensa, apareceu diante de um mar de repórteres ansiosos por um briefing de última hora. E o briefing de última hora levou ainda mais certeza sobre o estado mental de Biden. Porque disse Biden no briefing que ele disse o seguinte: sou bem intencionado, sou um homem idoso e sei que diabos estou fazendo. Eu fui presidente. Ele deveria dizer eu sou presidente. Então parece a coisa começou a ficar ainda pior, não é? Terminou ele dizendo: coloquei esse país de pé novamente, não preciso da recomendação dele, Robert Hur, não é? Pois é. Só que aí, nesse mesmo briefing, um pouco mais adiante, ele confundiu o presidente do Egito com o presidente do México. Faz sentido, são países muito próximos, né? Claro, pois é. Então, a emenda ficou pior do que o soneto, era o que eu queria ter dito, mas eu também tive o meu momento Biden aqui. Bem, o The Hill diz também o seguinte: não há como escapar agora das questões interligadas da idade e da acuidade mental de Biden. As pesquisas mostram há meses que esses tópicos estão entre as principais preocupações dos eleitores. Alguns democratas já nem se preocupam em minimizar a gravidade da situação em relação à eleição presidencial, quase certamente contra o antigo presidente Trump, a apenas 9 meses de distância. Aliás, outro democrata disse o seguinte: bem, a notícia é péssima, mas poderia ser pior. A boa notícia é que ainda falta muito tempo para as eleições. Se isso fosse dito há uma semana, há 11 dias das eleições, as coisas realmente poderiam complicar. Ele disse também que agora é preciso se concentrar em Donald Trump, para que essa história aí de que Biden não é capaz de presidir os Estados Unidos desapareça do noticiário. Vamos atacar o loirão com tudo. Porque, afinal, de fato, o loirão está realmente sendo atacado. Ele é acusado de crime, por suspeitar da lisura das eleições. Então, a questão que está rolando agora nos Estados Unidos é se um ex-presidente tem imunidade. Depois de deixar a presidência, ele de repente não precisa responder por certas acusações. Bem, acontece que
juízes da Suprema Corte, ou melhor, não da Suprema Corte, juízes de cortes menores já deram a sentença. Não, Trump não é imune a certos crimes. Essa matéria de terça-feira, eu fiz aqui um resumo na terça-feira do que estava acontecendo. Um tribunal de apelação decidiu na terça-feira que o ex-presidente Donald Trump não tem imunidade em caso relacionado com as eleições presidenciais de 2020. Qualquer imunidade executiva que o possa proteger enquanto serviu como presidente já não o protege contra essas acusações, decidiu por unanimidade um painel de 3 juízes. Trump é acusado de usar falsas alegações de fraude eleitoral para pressionar legisladores, funcionários do Departamento de Justiça e o então vice-presidente Mike Pence a impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden. É a segunda vez em meses que os juízes rejeitam o argumento de Trump de que ele está imune a processos por ações que cometeu durante o seu mandato, durante o período que aconteceu o ataque ao Capitólio, o Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021. Um porta-voz da campanha de Trump para 2024 disse que apelaria da decisão. Em causa, dizia o The Hill, está a questão anteriormente não resolvida de saber se os ex-presidentes podem ser processados depois de deixarem o cargo por ações que tomaram relacionadas às funções oficiais. O Supremo Tribunal já decidiu anteriormente que eles estão protegidos de processos civis, porém a questão é saber se estão protegidos também de processos criminais. Trump e seus advogados insistem que isso também deveria se estender às ações criminais. Todos os presidentes devem ter imunidade presidencial completa e total, ou a autoridade e decisão de um presidente dos Estados Unidos será desligada e desaparecida para sempre, postou o próprio Donald Trump em letras maiúsculas na sua rede social, Truth Social. Em vez disso, o conselheiro especial, o procurador Jack Smith, argumenta que não existe tal proteção constitucional. Em dezembro, a juíza distrital dos Estados Unidos, Tanya Chutkan, que supervisiona o caso, concordou com Jack Smith, mas ela é, claro, uma defensora do Partido Democrata. Ela disse: quaisquer que sejam as imunidades que um presidente em exercício possa desfrutar, os Estados Unidos têm apenas um chefe executivo de cada vez, e essa posição não confere um passe vitalício para sair da prisão, escreveu ela na sua decisão. Ou seja, uma vez deixando a presidência, torna-se um civil comum, como qualquer um de nós, e, portanto, não tem imunidade sobre nada, segundo a senhora, a juíza, não é? Tanya Chutkan. Bem, mais alguma informação aqui. O apelo de Trump foi ouvido pelas juízas Michelle Childs e Florence Penn, ambas nomeadas por Biden, e Karen LeCraft Anderson, nomeada pelo presidente George Bush. Na sua decisão escrita de 57 páginas, os juízes ignoram o argumento de Trump de que ele já enfrentava um processo de impeachment pelas mesmas acusações e não deveria ser julgado novamente. Bem, então essa é a batalha. Acusar Trump de crime por ter suspeitado do resultado das eleições, da lisura das eleições, e ter tocado fogo no país, incentivado uma rebelião e pressionado Mike Pence para que não empossasse Joe Biden. Tudo isso aí, então, seria como uma ação criminal contra Trump. Ele tentou promover uma revolução na América para destruir a democracia e tudo mais. Enquanto isso, Joe Biden terá até a simpatia, porque afinal de contas é um vovozinho bem-humorado, bem intencionado, um cara legal, demente, claro, porque as evidências aí, ou melhor, os indícios de demência são muitos, são vários, mas fazer o quê, né? Isso é inofensivo, ele é apenas incapaz de ser presidente, mas que mal tem isso, né? O perigo é o loirão. Pois é, esse é o folhetim.
A respeito do crime cometido por Biden, porque é também um crime, ele divulgou documentos classificados, isso não se falará. A ênfase de todo esse folhetim está no fato da incapacidade de Biden. Tem gente que diz que ele até poderá ganhar simpatia de alguns eleitores por conta disso. Estão maltratando um idoso. Pois é, só que uma pesquisa saída anteriormente, que perguntava ao eleitor se confiava na capacidade mental de Biden, é desastrosa para os democratas. A pesquisa mostrou que Biden estava 30 pontos atrás de Donald Trump por conta disso. A incerteza, a insegurança do eleitor em relação à capacidade mental do velho Biden. Bem, eu vou ficando por aqui. É possível que eu volte à tarde, porque afinal de contas eu não estou nem aí para o esquidum, né? Vocês sabem disso. Aliás, só para terminar aqui, uma observação. Eu tenho visto muitos canais de direita desejando Feliz Carnaval. Feliz Carnaval, fulano. Pois é. Isso me lembra que existe uma grande diferença entre ser de direita, direita aqui, né? De direita e conservador. Conservador jamais diria bom carnaval, porque afinal de contas está no ethos do conservador considerar o carnaval uma festa, uma orgia pagã, não é mesmo? E aí fica difícil imaginar um conservador dizendo feliz festa pagã, feliz orgia para vocês. Conservador acho não faz isso. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Pode-se dizer, então, feliz feriado, por que não? Por falar em feriado, verifique aí se a sua inscrição ainda existe. Fiscalize, veja aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se novamente, acione o sininho e, se possível, compartilhe os nossos vídeos, que a coisa aqui tá feia, meus amigos. E também deixe seu like se gostou desse vídeo, né? Por que não? Até depois, se Deus quiser.